E se a sua realidade for uma ilusão programada? Convido você a descobrir se estamos todos vivendo dentro de um grande código. Você já parou para pensar em um personagem de um videogame moderno? Pense em um mundo aberto, vasto e complexo. Para o personagem que vive ali, aquele mundo é a sua realidade. As montanhas que ele escala, a chuva que o molha, as outras pessoas com quem ele conversa, tudo parece sólido, real, imprevisível. Ele tem objetivos, talvez até sentimentos. Mas nós, do lado de fora da tela, sabemos a verdade. Sabemos que cada folha de árvore, cada gota de chuva, cada linha de diálogo de um outro personagem não é real no nosso sentido da palavra. Tudo isso é, em sua essência, apenas informação, um código. Milhões de linhas de programação executadas por um processador, gerando uma realidade simulada tão convincente que, para quem está dentro, ela é indistinguível da verdade. Agora, a pergunta desconfortável: e se não houver diferença fundamental entre o mundo daquele personagem e o nosso? E se o nosso universo, com toda a sua aparente solidez e complexidade, também for, em seu nível mais fundamental, apenas informação? E se nós, com todos os nossos pensamentos, dores e alegrias, formos os personagens, vivendo dentro de um processamento de informação de escala cósmica? Essa ideia, que parece roteiro de ficção científica, tem sido seriamente investigada por alguns dos maiores físicos do mundo há décadas. E ela foi resumida em uma frase curta e poderosa pelo lendário físico John Archibald Wheeler: It from Bit. Mas o que isso significa na prática? It representa tudo o que existe fisicamente. Qualquer coisa. Um grão de areia, sua mão, o ar que você respira, a estrela mais distante no céu, a matéria, a energia, o próprio espaço-tempo. Bit é a menor unidade de informação possível. Um sim ou não. Um ligado ou desligado. Um zero ou um. A base de toda a computação digital. A teoria It from Bit propõe a mudança de paradigma mais radical da história da ciência. Ela diz que a informação não é algo que nós usamos para descrever o universo. Ela diz que a informação é o universo, que a realidade física emerge de uma base imaterial, de um código informacional. Parece loucura, não é? Mas as pistas que apontam para essa direção estão por toda parte. E a mais clara de todas elas está dentro de cada um de nós. A prova mais irrefutável de que a vida é baseada em informação está no nosso DNA. O DNA é literalmente um software biológico, um código incrivelmente complexo, escrito com apenas 4 letras químicas. O genoma humano contém cerca de 3 bilhões de pares dessas letras. Se essa informação fosse impressa em livros, página por página, ela encheria uma biblioteca com mais de 1000 volumes. E todo esse manual de instruções está compactado no núcleo de quase todas as suas células, operando neste exato momento. É o sistema operacional da vida. Mas o código não está apenas na biologia. Ele está no coração da própria física. A entropia, que dita a seta do tempo, é uma medida de desordem, ou mais precisamente, de informação. Um sistema ordenado, como um ovo intacto, tem pouca informação. É simples. Um sistema desordenado, como um ovo quebrado, tem muito mais informação. A seta do tempo, então, pode ser a seta da informação. E o que dizer dos objetos mais misteriosos do cosmos, os buracos negros? Por muito tempo, acreditava-se que eles eram destruidores de informação. Mas uma revolução na física, liderada por cientistas como Stephen Hawking e Leonard Susskind, mostrou o contrário. Eles descobriram que a informação de tudo o que cai em um buraco negro não é destruída, mas fica armazenada em sua superfície. Os buracos negros não são trituradores, são os maiores e mais densos discos rígidos do universo. Se a informação de um objeto tridimensional, como uma estrela, pode ser armazenada em uma superfície bidimensional, como o horizonte de eventos de um buraco negro,
Isso levou a uma das ideias mais estranhas e poderosas de toda a ciência: o princípio holográfico. Pense em um holograma, como aqueles selos de segurança num cartão de crédito. Incline-o e uma imagem com profundidade, tridimensional, aparece. Mas nós sabemos que toda a informação para criar aquela imagem 3D, na verdade, está codificada em um padrão plano, bidimensional, gravado na superfície do cartão. O princípio holográfico sugere que o nosso universo inteiro pode funcionar da mesma forma. Ele propõe que toda a nossa realidade tridimensional, você, eu, este planeta, as galáxias, pode ser, na verdade, uma projeção holográfica, uma imagem 3D gerada a partir de informação escrita em uma fronteira distante bidimensional do nosso cosmos. Nós não viveríamos no universo. Nós viveríamos numa imagem do universo, projetada a partir de seu código-fonte, que está armazenado em sua borda. Se a realidade emerge da informação, se ela pode ser uma projeção holográfica, a pergunta se torna inevitável: estamos vivendo em uma simulação? Isso não significa necessariamente um jogo de computador criado por uma civilização alienígena, como vemos nos filmes. A ideia pode ser muito mais profunda. Talvez o próprio universo seja um tipo de computador quântico de processamento de informação. Um sistema auto-organizado e auto-executável, cujas leis da física são o seu algoritmo e cuja evolução, do Big Bang em diante, é o seu processamento. A realidade que experienciamos seria o resultado desse processamento cósmico a cada instante. Nós saímos dos videogames, passamos pelo DNA, pelos buracos negros e pela teoria holográfica, e todos os caminhos nos levam de volta à mesma conclusão surpreendente: o universo parece ser feito de informação. E se for esse o caso, a questão final não é mais se existe um código, mas sim quem ou o que é o programador.